Olá, meu nome é Bruno. Esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os níveis de estrutura energética, de constituição energética do ser humano, né? Como é que nós enxergamos isso, né? Através do número 5, 7 e 12, tá? Que são números bem importantes para essa estrutura. E qual a importância de entender essa estrutura, de como trabalhar essa estrutura de energias e de conceitos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados ao esoterismo, espiritualidade e ocultismo, ok? Então, como eu disse no início, eu quero falar hoje sobre a estrutura energética do ser humano, sua composição, como entendê-la melhor, como entendê-la de uma maneira mais profunda, tá? E eu vou usar para isso o número 5, o número 7 e o número 12, tá? Da nossa Constituição. Então, primeiramente, o número 5, tá? O número 5, ele, dentro dessa composição, ele vai representar a estrutura do microcosmo, a estrutura do Adão Cadmon, a estrutura do homem perfeito, né? Ou do super-homem, que é o pentagrama, né? Que é os 4 elementos da manifestação: terra, água, fogo e ar, e a mente, o conhecimento ou a vontade sobre esses elementos, controlando esses elementos, né? Então, esse número 5 vai representar essa nossa estrutura, a estrutura energética da manifestação e estrutura dos nossos corpos sutis mais próximos de nós, né? Como, por exemplo, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o mental, cada um relacionado a um elemento. Então, é a compreensão de que nós somos formados por esses elementos, eles fazem parte da nossa estrutura básica e nós precisamos estar no controle desses elementos ou desses corpos ou ainda desses aspectos da nossa constituição energética, né? Do nosso corpo físico e as suas vontades, do nosso corpo emocional, né? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos e da nossa energia como um todo, do nosso combustível, tá? E aí nós temos o número 7, tá? Dentro dessa estrutura, o número 7 ele vai estar representando níveis de consciência ou níveis vibracionais e energéticos, né? Então a gente tem, por exemplo, os nossos 7 principais chakras, né? Do básico até o coronário. Nós temos também, expandindo esse conceito dos corpos, a gente tem, além do corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo etérico, a gente tem 2 corpos mentais, né? Se a gente for abrir mais essa estrutura para 7. Então a gente tem o corpo mental concreto e o corpo mental abstrato. A gente tem o nosso corpo intuitivo ou búdico e a gente tem o nosso corpo essencial, o Atma, ou a nossa alma, a nossa essência, né? E aí a gente soma 7 corpos, né? Mas é importante a gente entender o número 7 dentro desse conceito, dessa estrutura que eu estou apresentando, como níveis de consciência, níveis de existência, né? Desde um nível mais instintivo, mais materialista e de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Ações tomadas em prol da sobrevivência e autopreservação, né? Até níveis mais sutis de amor ao próximo, de caridade, né? De desprendimento das vontades mais instintivas, né? De alcance de percepções mais sutis, né? E tudo isso a gente pode relacionar, a gente vê muito isso no yoga, com os 7 chakras. Então a gente tem o nosso chakra básico que está nessa vibração materialista, de sobrevivência, de estabilidade material, né? De instinto, de libido. A gente tem o nosso chakra sexual,
que está ligado às nossas ligações emocionais, né? A criatividade, as emoções, só que de uma maneira um pouco mais inconsciente, né? E menos no nosso controle. O nosso chakra do plexo solar relacionado ao nosso ego, relacionado à autopreservação também, mas já algo mais intelectualizado, vamos dizer assim, né? Então já uma energia mais egóica, ensimesmada. A gente tem o chakra cardíaco, onde a gente alcança um nível já de desprendimento das vontades do ego e começa a trabalhar de uma maneira mais social, vamos dizer assim, pensando no coletivo, não só na gente. Aí a gente tem o nosso chakra laríngeo, que vai representar a dominância sobre os elementos, sobre o akasha, né, sobre o mundo das ilusões, sobre a predominância da vontade, né? A gente tem o chakra frontal, que vai falar já de uma percepção, de um modo de enxergar as coisas mais ascensionado, vamos dizer assim, sensibilizado, né? Acessando assim a nossa intuição, o nosso eu mais essencial, as nossas raízes, o nosso eu superior, vamos dizer assim, né? Quem nós somos realmente, né? Sem influências externas, e o nirvana, a nossa sublimação final, que está nessa energia do chakra coronário, tá? Falando de uma maneira bem simplificada, bem resumida. Então, o número 7 vai estar relacionado a esses níveis de consciência, esses níveis de autoconhecimento, de autocontrole e de sutilização das nossas energias, pensamentos e emoções, né? E, consequentemente, o controle do ego e a predominância do nosso eu superior, ou do nosso superego, falando de uma maneira psicanalítica, a predominância de uma consciência mais elevada e ciente do mundo à sua volta, de como ele funciona, né? E aí nós temos o número 12 dentro dessa estrutura, de uma maneira básica, né? Usando um conceito que é mais acessível a todos, a gente pode falar dos 12 signos do zodíaco, tá? Dentro de nós temos essas 12 energias arquetípicas, vamos dizer assim, né? A gente tem essas 12 personalidades, tá? Dos 12 signos do zodíaco. Algumas com mais intensidade, outras com menos, a depender de como está a formatação do nosso mapa natal, né? De como é que é essa constituição energética do dia do nosso nascimento nessa existência atual, né? Mas, de qualquer maneira, essas 12 personalidades, vamos tratar assim, elas também estão dentro de nós, com as suas polaridades positivas e negativas, né? Levando aí ao número 24 polaridades de personalidade que também coexistem dentro de nós, tá? E aí a gente pode associar a convivência interna dessas personalidades ao que a gente vê, por exemplo, no Bhagavad Gita, né? Na Batalha de Arjuna. A gente pode ver na trajetória de Piste Sofia, né? Nesse evangelho apócrifo Piste Sofia, né? Que é um evangelho gnóstico. É essa ascensão da consciência, da sabedoria, da vontade, como você queira chamar, da verdadeira vontade, né? Entre a ascensão das trevas, do caos, né? Até a consciência superior, né? Então a gente tem esses 12 signos como também um caminho, como uma trajetória, como uma jornada de superação, de autoconhecimento, de autocontrole, né? Então vocês podem perceber que todas essas estruturas, o 5, o pentagrama, o 7, os níveis conscienciais, o 12, as várias personalidades que habitam dentro de cada um de nós, toda essa estrutura, ela está relacionada, ela precisa ser vista como algo que precisa ser conciliado, né? Que precisa ser equilibrado, conciliado e precisa estar sob a vontade, sobre a força da vontade
do eu superior, da consciência, da verdadeira vontade de cada um, né? Então, por isso é importante você conhecer essa sua constituição energética, como ela é em você especificamente, porque isso também é um processo muito subjetivo, né? Como é que essa estrutura, como é que você entende essa estrutura em você, como é que ela influencia na sua vida, né? Como é que cada um dos corpos, dos elementos ou das personalidades influencia na sua vida, o que é mais difícil para você lidar, o que é mais que está mais forte na sua existência, no seu cotidiano, nessa encarnação atual, a gente pode dizer, né? Então, você tendo esse autoconhecimento, essa autoanálise e trabalhando essa ascensão, né, você alcançar o controle. Então, é você cada vez mais ir dissolvendo a vontade do ego e deixando que prevaleça a sua verdadeira vontade, o seu eu superior, sobre essas diversas personalidades, energias, impulsos, né, e visões de mundo, né, níveis de visões de mundo e níveis de consciência, né. Eu já falei aqui no canal sobre o conceito da ascensão na árvore da vida ou ascensão da Kundalini, né, dentro do yoga, né, da energia tântrica da Kundalini ou da energia sexual, ascendendo, né, através da serpente de fogo, ou seja, é você realmente ir transmutando e controlando, né, através do autoconhecimento primeiro, né, do entendimento, da compreensão de quem você é, como você funciona, você alcançando o controle e a conciliação equilibrada desses fatores do eu, né, desse número 5, desse número 7, desse número 12, tá? Então eu quis trazer essa estrutura separada através desses números, né, para que você possa ter uma compreensão melhor e entender como é que a gente é formado psicologicamente, energeticamente, emocionalmente, né? E entender como é que esses elementos precisam ser conhecidos, como eles funcionam, para que eles possam ser conciliados, equilibrados e finalmente colocados todos sob a vontade, né? Sob a sua vontade, sob a verdadeira vontade de cada um, tá certo? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma maneira e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado.